Então diz assim o Senhor, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo número 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia, graças a Deus. Filho de Deus, meu Senhor, Jesus de Nazaré, labassúbia, raia, serebicanda, labassúbia, recalabarraia, serebicondolobicanda, labalabacheias. Ó Deus Todo-Poderoso, chegou a hora, Senhor, chegou a hora do Teu poder mais uma vez se manifestar na Tua igreja, Senhor, neste lugar altíssimo. Então revela-te a nós, eu te peço, meu Senhor, revela-te ao Teu povo que está reunido aqui em Teu santo nome, Senhor. Fala alto aos nossos ouvidos, Senhor, Pai. Ecoa nos nossos corações, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus Altíssimo, domina minha mente agora, Senhor. Leva ela cativa a Ti, Senhor. Ó Deus, domina as minhas emoções, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que eu possa proclamar a verdade da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, me usa agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Altíssimo, em nome de Jesus, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, eu estava meditando na palavra do Senhor, essa semana agora, e Deus, Ele me lembrou esse texto bíblico no meio da minha meditação bíblica, né? Porque eu gosto muito de lembrar da palavra do Senhor, né? Nas minhas orações, né? Nos momentos em que eu paro para conversar com Deus, eu me lembro muito da palavra do Senhor. E meditando um pouco nesse texto bíblico que nós lemos, eu fiquei em dúvida porque, né, esse texto, esses poucos versículos que nós lemos, ele traz duas mensagens muito poderosas, mas extremamente poderosas. Daria para eu pregar 2 cultos, né? Daria para eu pregar 2 domingos, essa mesma palavra, né, que nós lemos aqui, mas eu resolvi fazer tudo hoje, porque foi aquilo que Deus, né, colocou no meu coração durante essa ministração bíblica. Eu estava lembrando, né, e eu creio que Deus falava tremendamente aos meus ouvidos em relação a esta palavra. Então,
nós vamos então compreender e entender, né, aquilo que Deus fala nesse texto, né, que são mensagens verdadeiramente poderosas, né? Em primeiro lugar, irmãos, todas as vezes, né, que nós nos lembramos que nós nos convertemos a Cristo, né, todas as vezes que nós nos lembramos que nós somos filhos de Deus, porque nem todo mundo é filho de Deus, todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus, mas a Bíblia nos ensina que aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, todas as vezes que nós nos lembramos que nós somos filhos de Deus, nós devemos nos lembrar também, né, de que nesse momento em que nós nos transformamos em filhos de Deus, nós decidimos ser novas criaturas, ser pessoas diferentes, até porque nós nos transformamos em filhos, e filho é parecido com o pai, e filho obedece o seu pai, e filho admira o seu pai, e o pai é um grande exemplo para o filho. E nós, então, irmãos, devemos nos lembrar de tudo isso e nos alicerçar, né, nessas lembranças, para que no dia mau nós possamos superar tudo aquilo que vem à nossa frente. Tiago está falando aqui a respeito, né, de que o homem é abençoado quando ele vence ali as tentações que vêm a si mesmo. E é interessante porque Tiago ele fez uma abordagem aqui a respeito da tentação, quando ele disse que, né, a tentação ela deve ser dominada pelo homem, e a tentação nasce dentro do próprio homem, né? E talvez, né, talvez a gente, né, ligue, a gente, às vezes nós naturalmente ligamos a tentação ao tentador, ao acusador, né, àquele, né, que já está julgado e condenado, né, ao diabo, a Satanás, e nós algumas vezes esquecemos que o homem faz parte desse processo, né? Tiago diz aqui que a tentação ela começa dentro do próprio homem. Dentro do próprio homem, e se o homem não domina, né, ele usa o termo cobiça, e se o homem não domina a cobiça, né, isso, né, vai para a mente, e da mente, né, vira, né, o homem age, transformando a cobiça, transformando a tentação em pecado. E depois que há toda essa transformação do desejo, da cobiça, né, e da realização, vem o pecado e depois vem a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E nós não podemos nos esquecer, irmãos, sabe, daquilo que Deus nos deixou, né, como armas para que nós possamos vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades neste mundo. Porque Deus, Ele mostra a verdade, Deus, Ele mostra aquilo que é, né, as circunstâncias, aquilo que são as circunstâncias nas nossas vidas, e Deus mostra os caminhos. Deus não nos deixa só, Deus não fala, né, mas Deus ensina. Deus, Ele alerta e Ele ensina como nós devemos agir e como nós vamos vencer. Tanto é que Tiago disse, bem-aventurado é aquele que vence a tentação. Ou seja, abençoado é aquele que vence a tentação. E vale lembrar a você que a tentação ela não é só, né, em coisas que você consegue julgar assim como um grande pecado. Um roubo, um adultério, né, uma morte, né? A tentação ela vai muito além disso, porque a tentação ela faz parte da nossa vida diária, né? Todo homem ele é tentado todos os dias por ele mesmo, e se ele dá brechas, essa tentação é potencializada pelas trevas, e essa potencialização, né, do desejo do homem pode gerar consequências terríveis.
E eu penso que o grande exemplo para as nossas vidas, além do poder da palavra de Deus em relação às tentações que vêm à nossa frente, porque eu vou dizer para você de novo, que tentação não é somente fazer você pecar em algo que é nítido e claro nas nossas vidas, né? Como roubar, matar, como, né, adulterar e outras coisas mais, como nós já dissemos aqui. E o grande exemplo para as nossas vidas é Jesus, que foi tentado no deserto. E se você olhar o que aconteceu com Jesus, e você vai compreender que o ataque de Satanás, ele não foi um ataque visando com que Jesus pecasse ali em um ato que fosse parecido com esse que nós citamos aqui. Mas Satanás, ele tentou minar a vida espiritual de Jesus. O objetivo de Satanás, quando tentou Jesus no deserto, foi minar a vida espiritual de Jesus, destruir o objetivo de Deus na vida dele, destruir aquilo que ele iria fazer para Deus, como servo de Deus que ele era, e ele disse isso, que ele era servo de Deus, por isso ele fez, por isso ele veio. Se você olhar e você vai compreender, e talvez você fale assim, puxa vida, Satanás tentou Jesus de coisas absurdas, né, que são muito leves, talvez, no nosso dia a dia, né? Situações que Jesus passou no deserto, né, e que Satanás tentou Jesus, né, são coisas que talvez você, no seu dia a dia, em coisas assim, obviamente, que não são as mesmas, mas coisas que nós poderíamos considerar como situações que vão destruir a sua vida espiritual. E destruir a sua vida espiritual significa te afastar de Deus, te transformar numa pessoa fria, uma pessoa superficial em relação a Deus, uma pessoa que não sente vontade, né, de orar, uma pessoa que não sente vontade de ler a palavra, uma pessoa que não sente vontade de louvar, uma pessoa que não sente vontade de buscar a Deus, né? Isso é ser minado pelas trevas. A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto, e o objetivo de Jesus no deserto foi estar preparado para a obra de Deus. Jesus, ele foi para o deserto para jejuar, e a Bíblia diz assim que Jesus estava jejuando já há 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que, olha só, irmãos, olha como a Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia diz que Jesus estava jejuando, e a Bíblia diz que Jesus sentiu fome. Que é algo que, se você jejuar 40 dias e 40 noites, você vai sentir. É uma necessidade humana. Era uma necessidade humana e não espiritual de Jesus. Era uma necessidade humana daquele que estava se consagrando para que pudesse fazer milagres, maravilhas e para que pudesse pregar uma palavra que nunca foi dita ao homem. E Satanás, ele viu a situação de Jesus, percebeu aquilo que acontecia, e a primeira coisa que Satanás fez foi falar para Jesus transformar pedras em pães, para que ele pudesse suprir a sua necessidade, né? Satanás sabia que ele era o Filho de Deus, e Satanás sabia que ele tinha esse poder, Jesus sabia que ele tinha esse poder, e ele verdadeiramente se usou de uma necessidade de Jesus, né, e da possibilidade de Jesus fazer aquilo para que ele pudesse anular o objetivo espiritual de Jesus, que era se consagrar. E obviamente, irmãos, a Bíblia é clara. Eu já disse isso algumas semanas atrás, não lembro que domingo. A Bíblia é clara. Satanás, ele não pode tocar nas nossas vidas. Ele não tem autoridade para isso. Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, mas ele anda ao nosso derredor. Ele não consegue ler a nossa mente, mas ele consegue ver os nossos olhares, ele consegue ouvir as nossas palavras, e ele consegue perceber pela astúcia dele, conforme ele foi astuto com Adão e Eva, porque ele se usou dessa maneira, observou Adão e Eva.
né? E na sua astúcia, Ele sabe aquilo que você necessita. Está necessitando de um monte de coisa aí? Né? Eu espero que Deus saiba das suas necessidades. Eu espero que você tenha apresentado diante de Deus as suas necessidades, porque embora Deus saiba, Deus quer ouvir, né? Embora Deus saiba, Deus quer que você se apresente a Ele, colocando diante dEle aquilo que você necessita para que Ele seja o seu supridor, para que você se lembre que Ele te ouviu, para que você se lembre que Ele fez, para que você se lembre que você falou e Ele realizou. Então existem alguns propósitos de Deus, não para Ele, mas para as nossas vidas, que a cada momento aumentar a nossa fé e nós nos sentirmos amados e aconchegados, né? E ali amparados pelo Deus vivo. É por isso que nós temos que ter algumas posturas, né, que vão, né, fazer com que Deus se mova no mundo espiritual para nos abençoar. Porque se nós formos olhar no contexto de todas as coisas, como Deus conhece tudo, né? Como Deus sabe de tudo, né? Nós não precisaríamos nem orar, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe o que eu estou precisando, Deus sabe o que eu preciso fazer, Deus sabe a minha angústia, Deus sabe aquilo que me incomoda, Deus sabe de tudo. Mas Deus se move pela oração e pela busca. Nós movemos o coração de Deus quando nós buscamos ao Senhor e quando nós apresentamos a Deus uma oração sincera, verdadeira e uma oração que faz com que Deus, né, verdadeiramente se motive a agir nas nossas vidas. E nós temos exemplos bíblicos disso. Nós temos ali o exemplo do rei Ezequias, né, que foi condenado à morte pelo próprio Deus, quando Isaías foi lá e disse: você vai morrer, arruma a tua casa aí, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E Ezequias orou e chorou na presença de Deus, e Deus mudou a história dele, dando mais 15 anos de vida. Então nós temos que aprender com o Senhor. Nós temos que parar de ser teimosos e dizer assim, né, aquela palavra que eu repudio, aquela palavra que eu acho terrível, né, de que Deus conhece o meu coração. Ah, Deus conhece o meu coração. Ah, eu não estou fazendo isso, mas Deus conhece o meu coração. Ah, eu deixei de fazer aquilo, mas Deus conhece o meu coração. Ah, né? Ah, eu precisaria fazer, mas eu não fiz, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração, sua mente, Deus conhece você, né, melhor do que você mesmo. E essa palavra maldita, essa frase, né, que teoricamente seria muito bonita, é uma frase que vai levar muita gente para o inferno, porque na verdade é uma grande desculpa. É uma grande desculpa. E você sabe, né, irmãos, que Deus não aceita desculpa. Deus jamais aceitará desculpa. Se você chegar na presença de Deus, se você pecou e você chegar na presença de Deus para se justificar, você vai ser expulso da presença do Senhor. Você tem que chegar na presença de Deus arrependido, porque o arrependimento é o que gera perdão. Se você for se aproximar de Deus e justificar atitudes suas, né, por causa disso, daquilo outro, Deus vai olhar para você e vai falar para você assim: você não precisaria ter feito nada disso, nada justifica, nenhuma das suas palavras justifica, como Deus disse a Adão e Eva. Quando justificaram o pecado, a serpente me enganou, disse a mulher, e Adão disse: a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. E Deus olhou para eles e os amaldiçoou. Então, sabe, irmãos, pare de achar que Deus é bobo. Pare de achar, sabe, que você é diferente de qualquer outro ser neste mundo, que Deus vai olhar para você e vai entender tudo o que você faz, vai compreender, e vai
né, a aceitar. Né? Ele não aceitou de Adão e Eva, mas de você ele vai aceitar. Né? Ele não aceitou do povo de Israel, mas de você ele vai aceitar. Larga, sabe, de se enganar. Larga de viver uma vida, né, que, né, só faz se distanciar de Deus, e tome decisões. Não, eu vou mudar, não, eu vou fazer, não há desculpa, né? Fale para você mesmo, olha, não tem desculpa, né? Não tem força neste mundo que possa fazer um homem pecar, a não ser ele mesmo. Não tem força. Tanto é que nos últimos tempos, depois que a igreja for arrebatada, virá a grande tribulação sobre a humanidade. E a Bíblia diz que aqueles que ficarem aqui, após o arrebatamento da igreja, somente serão salvos se derem a sua vida por Jesus. Até nesse momento, só haverá salvação num sofrimento extremo, se a pessoa não negar a Cristo. Se a pessoa não negar a Cristo. Ou seja, Deus olha, mas eu neguei a Cristo porque ele ia me matar. Eu neguei a Cristo, né, porque ele ia me machucar. Por isso que eu neguei a Cristo. Deus conhece o meu coração. Nós devemos ser vidas, conforme disse Tiago aqui, que não são vidas que agem de forma teórica, mas vidas que agem segundo a vontade de Deus. Vidas, que fazem aquilo que Deus manda e não aquilo que o nosso coração deseja. Que as nossas fraquezas fazem com que nós estejamos agindo de forma deficiente e de forma equivocada. Aquele que é fraco na fé, fraqueja nas suas atitudes, e nós devemos nos apegar à palavra para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos vencer. Lembra da palavra, lembra da vontade de Deus, lembra que você é filho de Deus, lembra que você tem uma nova vida, lembra que você honra a Deus, que você é aquele, que zela pelas coisas de Deus na sua vida. Jesus, quando Satanás pediu para ele transformar pedra em pão, ele usou a palavra para vencer ali a tentação do diabo, quando ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As suas necessidades são grandes, mas nenhuma necessidade é maior do que nos alimentarmos da palavra. Nenhuma necessidade é maior do que nos alimentarmos da palavra, porque a palavra dá força, a palavra gera fé, a palavra gera fé nas nossas vidas. Conhecer a palavra aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, disse o próprio Deus. Então nós, devemos, mudar. Nós não somos pobre coitados. Você não é um pobre coitado que vive à mercê das trevas. Você é uma pessoa que está lutando para vencer. E você vai lutar para vencer. Hoje é uma luta, amanhã vai ser outra, e depois vai ser outra, e vai ser outra. Você vai lutar, e é para vencer, porque você é vencedor. Mas quando você desiste da luta, você desistiu do próprio Deus. Quando você desiste da luta, você diz assim: o meu Deus é incapaz de me ajudar. O meu Deus é incapaz de me ajudar. Portanto, que você esteja, se posicionando de forma verdadeira por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus deseja que você faça. Se posicione, se firme. Que os teus pés sejam se firmando hoje. Se as suas pernas estão bambeando, daqui a pouco ela vai parar de bambear. Mantenha-se firme.
né? Para que você possa andar, para que você possa avançar, para que você não recue, ou para que você não ande de lado, né? Mas que você esteja indo, né, de encontro ao alvo, que é o Senhor. Quando o Tiago fala, eu vou falar de novo aqui para você. Quando o Tiago fala assim, abençoado é aquele é uma sentença de Deus, né? É irrevogável aquilo que está determinado na palavra. Abençoado é aquele que vence a tentação. Está dito, é uma resposta de Deus, né? Para as nossas atitudes que desprezam as trevas, né, e valorizam as coisas são de Deus. E voltando àquilo que Tiago falou, e voltando àquilo que você se lembrou agora a respeito da tentação de Jesus no deserto, devemos nos lembrar que Satanás, ele só age nas nossas vidas, né, mostrando coisas, né, para que as nossas fraquezas, ou para que aquilo que você necessita, seja potencializado, para que você decida o quê? Verdadeiramente pecar. Então ele olha uma necessidade extrema sua, como olhou a de Jesus, ele vai atuar nessa área, para que você possa o quê? Né? Abrir mão daquilo que Deus deseja, para você fazer aquilo que o seu coração deseja, motivado e tentado por Satanás. Você sabe, né? Você se lembra, né? Você se lembra qual foi a estratégia e qual foi o texto bíblico, né, que Deus ilustrou ali a tentação de Eva, né? A Bíblia diz que Deus proibiu que eles comessem de uma única árvore ali no jardim do Éden, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a Bíblia diz que Satanás olhou e viu, né, aquilo que eles não faziam, que era comer do fruto, né, e quando Satanás falou que eles podiam comer, porque eles seriam iguais a Deus, se eles comessem do fruto, a Bíblia diz assim, que a mulher olhou e viu que o fruto era agradável aos olhos para comer. Olha só, irmãos, agradável aos olhos para comer. E ali eles deixaram de lado, né? Fraquejaram ali na sua fé, porque os desejos do coração deles foram maiores. Eles quiseram ser iguais a Deus e eles quiseram comer o fruto que era agradável aos olhos. Pegaram os seus desejos, que foram maiores do que os desejos de Deus para as suas vidas. E olha, eles foram alertados, se vocês comerem, vocês vão morrer. E Satanás disse, vocês não vão morrer, vocês serão iguais a Deus. Mentiu, iludiu, enganou, que é a mesma estratégia que Satanás usa hoje para fazer com que as pessoas pequem. Todo mundo faz, pode fazer, todo mundo faz. Deus não liga para isso, né? Deus te ama, Deus não liga para isso, Ele vai te perdoar, Ele vai entender porque Ele é amor, Ele vai entender, pode fazer. São ali as formas com que o diabo usa para que as coisas que são de Deus na nossa vida sejam anuladas. E eu sempre falo assim, sabe? A pessoa não vai crescendo espiritualmente, porque a nossa vida espiritual são degraus, né? São degraus. A gente vai conhecendo Deus, a gente vai mostrando a nossa fidelidade, a gente vai recebendo unção, a gente vai crescendo, vai subindo degraus. Aí chega um determinado momento, se o homem, tipo Jesus, se Jesus desse ouvidos ali a Satanás, no deserto, eu não sei quantos anos, né? E eu não sei se a obra que Jesus deveria ter feito aconteceria. Ninguém vai saber disso, óbvio, porque, né, Jesus era
homem, mas ele era Deus ao mesmo tempo. E na nossa vida é assim, às vezes o homem atinge um nível espiritual, né, altíssimo em relação a Deus, e quando ele cai, ele retorna a um patamar, né, que não dá nem para você medir, né, aonde ele vai. Só que depois a volta, irmãos, é muito mais difícil do que a conquista que levou o homem naquele patamar que ele estava. O retorno é muito mais difícil, né, do que o estágio que ele atingiu de forma natural. É aquilo que Deus falou na palavra, né? Que aquele que conhece a palavra e peca é como a porca que depois de estar limpa volta ao lamaçal. Como o cachorro que depois de ter vomitado come o seu próprio vômito. Então são coisas, irmãos, né? A Bíblia diz, né, que quando um demônio sai da vida de um homem, ele sai e vai para lugares áridos, lugares de sofrimento para ele. E aí ele quer voltar. Ele quer voltar, e a Bíblia diz que se ele volta e encontra a casa vazia, a Bíblia diz que ele volta e volta com mais 7. Ou seja, Jesus falou, então, né, o estágio daquela pessoa é muito pior, né, depois da volta do que antes. Ou seja, sabe, na medida em que nós conhecemos Deus, que nós nos aproximamos de Deus, né, o pecado deve ser algo muito mais difícil de acontecer, mas se acontece, né, existe um estrago terrível e grande nas vidas. Por isso você vigia, irmãos. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai, né? Orar sem cessar, orem sem cessar, né? Por isso que Jesus alertou, deu conselhos à igreja, tantos conselhos Jesus deu à igreja, para que nós pudéssemos estar de pé sempre, vencendo as nossas lutas, vencendo as tentações, para que nós possamos o quê? Viver aquilo que é de Deus nas nossas vidas. Olha só, né? Depois que, né, Tiago abordou a respeito da tentação, ele falou a respeito das pessoas que ouvem a palavra de Deus e não seguem. Eu achei interessante uma comparação que ele fez, e que talvez você nunca tenha parado para observar o detalhe da palavra, quando ele disse assim, ó, sejam praticantes da palavra, no versículo 22 do Tiago 1, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Talvez você não tenha compreendido, né, a profundidade daquilo que Tiago falou aqui, mas quando o Tiago falou assim que aquele que, né, ouve a palavra e não é praticante, ele é igual àquele que se olha no espelho. Imagina você se olhando no espelho. Está imaginando aí você se olhando no espelho? Você vê você, não vê? Né? Mas aquele que ouve a palavra, né, e olha no espelho, vê a imagem daquilo que Deus deseja que você seja. Vê a imagem daquele
que Deus estabeleceu para que tenha aquilo que a imagem que está no espelho deveria refletir, porque ouve a palavra. Se ouve a palavra, a imagem deveria ser essa, mas a Bíblia diz que aquele que não pratica é como aquele que sai da frente do espelho e logo esquece a imagem que ele viu. E logo esquece aquilo que ele viu, né? Eu olhei no espelho e vi o homem de Deus. Eu olhei no espelho e vi a mulher de Deus. Eu olhei no espelho e vi o homem cheio de unção. Eu olhei no espelho e vi, né, o homem, né, que é honrado por Deus, que é abençoado pelo Senhor. Eu olhei no espelho e vi uma imagem. E que você deve se lembrar dessa imagem sempre. Porque você é praticante, então você é aquilo que a imagem mostra. Mas aquele que não é praticante, logo esquece daquilo que ele viu no espelho. É muito forte. É muito forte aquilo que Deus fala. É muito forte, sabe? A forma como Deus aborda a vontade dele nas nossas vidas, sabe? E você não pode ser negligente, e você não pode ser aquele, né, que, né, está olhando no espelho e de repente acabou de sair de frente do espelho e não é aquela mesma imagem. E não é aquela mesma imagem. Não adianta você ser um extremo conhecedor da palavra de Deus, se você não pratica a palavra. Se você não pratica a palavra. Uma vez aqui na igreja, só um exemplo. O que a gente prega, a gente tem que acreditar. Se você lê a palavra, você tem que acreditar na palavra e tem que seguir a palavra. Uma vez eu disse aqui para os obreiros, falei assim, olha, a gente tinha uma escala de pessoas que ministravam oferta e dízimo, e eu falei assim, olha, quem não é dizimista, não pode ministrar essa palavra, porque não acredita. Não acredita. Quem não pode ministrar, porque não acredita. Porque se vai ministrar, é porque acredita e porque é. É um exemplo só que eu estou dando aqui, porque existem inúmeras circunstâncias que talvez seja muito fácil falar, e quando você olha, né, para a vida da pessoa, você não encontra aquilo que a pessoa tanto fala da sua vida. E nós não podemos ser hipócritas, né? Na presença de Deus, não podemos ser hipócritas em lugar nenhum, mas Deus sabe da hipocrisia, sabe, da vida de muitas pessoas, e não é porque Deus não tem falado, é por uma decisão própria. Por uma decisão própria, né? As pessoas, elas decidem da sua vida um estilo, fazem da sua vida, praticam um estilo de vida, e que muitas vezes esse estilo de vida, né, tem defeitos, e esses defeitos, eles têm que ser anulados, né, por conta da perfeição de Deus na nossa vida. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. E não é porque ele queria que Abraão fosse perfeito. Abraão seria perfeito porque andava na presença de Deus. Era uma afirmação. Anda na minha presença e ser perfeito. Né? É uma afirmação. Não é algo que dependia de uma ação de Abraão, mas era uma consequência. Era uma consequência de uma atitude. Era uma consequência de uma atitude, e, né, o homem está cheio de consequências de atitudes na sua vida, que deveriam ser atitudes boas, mas as atitudes estão gerando coisas ruins. As atitudes estão gerando coisas ruins, e você acha que isso é bom, e você acha que isso, né, um dia vai ter fim.
se você não for aquele que vai motivar, né, uma ação renovadora, uma ação de mudança nas coisas que acontecem na sua própria vida. Será que você pensa que Deus um dia, né, vai anular a sua palavra porque Ele vê que você é teimoso? Será? Será que Deus vai fazer isso? Né? As pessoas às vezes, né, acham que a misericórdia de Deus, sabe, né, que acontece nas suas vidas é uma aprovação daquilo que está acontecendo, mas não, às vezes Deus faz algo nas vidas por misericórdia, para que a pessoa ainda assim tenha tempo para mudar. Mas a salvação é um momento derradeiro, né? Não vai ter outra oportunidade. Quando chegar a hora da pessoa ser julgada, não vai ter mais chance, não vai ter mais misericórdia, não tem mais misericórdia. Tem ali a efetiva ação de Deus para com o homem, e o homem se acostuma muito a viver de misericórdia. Misericórdia, né? Deus não está aprovando, mas por misericórdia, né? Deus não destrói, por misericórdia, Deus às vezes ajuda, né? E às vezes a ajuda, ela é suficiente apenas para que a pessoa não sucumba, para que a pessoa ela não, né, seja anulada de forma completa. Então as pessoas confundem. Eu vou dizer para você assim, ó, não viver as promessas de Deus e viver só por misericórdia é viver uma vida de sofrimentos. E eu vou dizer para você, nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, porque a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos, mas nós devemos viver as promessas. E as promessas são resultado o quê? Né? Daquilo que Deus falou que aconteceria. Só que as promessas de Deus, elas estão vinculadas às promessas de bênção, porque tem promessa de maldição também. As promessas de bênção, elas estão vinculadas à nossa fidelidade. Você tem direito se você é fiel. Você tem direito se você for obediente a Deus. Se você obedecer a Deus, temos que viver as promessas. Temos que viver as promessas. Tiago, ele disse, né, a respeito daquele que olha a sua aparência e depois esquece. E ao mesmo tempo ele disse assim, ó, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Este será abençoado em tudo o que realizar. Este será abençoado. As escolhas, né, geram bênção ou geram sofrimento, né? Jesus, estou me lembrando agora, Jesus, ele falou assim certa vez, através de uma parábola: aquele que ouve a palavra de Deus e a segue, é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a fúria, e a casa permanece de pé. Aquele que ouve a palavra de Deus e a segue. Aquele que ouve a palavra de Deus e não a segue é como o homem imprudente. É como o homem imprudente. Eu chamo de louco.
Eu chamo de louco aquele que ouve a palavra e não segue. Porque ele construiu a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade e o vento, e ela não consegue se manter de pé. Ela cai. Ela cai. A casa não tem alicerce. Ela cai. Como você pode ver, são decisões que nós temos que tomar diariamente. Né? Uma pena que a minha inspiração, né, quando eu estava orando, não me levou a trazer um espelho aqui. Eu mostrava todo mundo aqui, olha você. Olha você. Mas eu creio que, né, simbolicamente você consegue se ver agora num espelho. Ver a tua face de homem e mulher de Deus. Se você sair daqui e esquecer aquilo que você viu, você está terrivelmente perdido. Eu quero te perguntar semana que vem aqui, você lembra daquilo que você viu? Você olhar para mim e fazer assim, ó. Eu lembro daquilo que eu vi. Porque aí eu vou falar para você, você é tremendamente abençoado. Você é tremendamente abençoado. Você é tremendamente abençoado. Você é tremendamente abençoado. Acredite nesta palavra. Tua casa não cai. Jesus não falou que não viria a tempestade nem o vento. Ele não falou, quem é ouvinte e praticante, não vai vir o vento. Não vai vir a tempestade. Jesus não falou isso. Jesus falou, vai vir o vento e a tempestade, mas ela vai permanecer de pé. O teu Deus um dia falou que a fúria do nosso inimigo é como a tempestade contra o muro. O teu Deus um dia falou isso, que a fúria do teu inimigo é como a tempestade contra o muro. E a Bíblia diz que Deus é o muro ao nosso derredor. Essa é a verdade. Esta é a verdade. E você sabe, no dia de hoje, eu vou pedir ao Deus Altíssimo, em nome de Jesus, que essa palavra seja cravada no seu coração, cravada, né? Como Davi disse, escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que, sabe, eu rogo ao Deus Altíssimo que toda vez que você olhar no espelho, lá na sua casa, para se maquiar, para fazer a barba, que você se lembre de que a imagem que você está vendo ali é uma imagem que por trás dela tem desejos e anseios do Deus Altíssimo. E que aquela pessoa que você deve enxergar ali vai muito além de uma imagem, de um rosto, mas deve ter ali o entendimento, você deve ter o entendimento daquilo que verdadeiramente você deve ser. Você deve ser. Né? E tua vida vai mudar. E você vai ser abençoado. Você vai ser
abençoado. Eu vou dizer para você mais uma vez aqui: aquele que conhece a Deus e peca, ele está sendo louco. Então nós não pecamos recorrentemente. Quando nós pecamos, imediatamente nós nos arrependemos e mudamos. E mudamos. Porque Jesus estabeleceu que ele, diante de Deus, fala lá, ele se arrependeu. Então a força do pecado, ela é anulada. Mas aquele que peca recorrentemente tem sobre a sua vida, tem sobre a sua vida as maldições que Deus estabeleceu na sua palavra.